tarde a todos. Primeiro, obrigada. Tá bom. A gente é um prazer estar aqui de novo. Todo ano a gente se mete a falar sobre alguma coisa, tá certo? O objetivo aqui hoje, na verdade, é, claro, ter uma primeira parte que é dissertativa, a gente falar qual é a nossa compreensão sobre esse tema e compartilhar um pouco da experiência e da vivência que a gente tem tido em trabalhos nessa área. Mas eu acho super importante, antes de começar, dizer o quanto esse tema é novo, como a forma de se relacionar nesse meio é novo. Cada dia tem novos entrantes, vamos dizer, como participantes das redes sociais, né? O que também vai adicionando novos comportamentos, novas gerações, né? A geração terceira idade cada vez mais tem entrado e tem uma outra maneira, tem um outro objetivo, tem um objetivo, por exemplo, mais de entretenimento, né? E às vezes até menos informativo. Então isso é uma coisa que muda, né? Eu costumo dizer para os sócios da agência que toda semana eu mudo de opinião, né? O que é bom, né? Você já disse que você tem direito de mudar de ideia sempre, mas é porque de fato é muito dinâmico. Então toda semana a gente descobre uma maneira nova, uma forma nova de fazer. A cada trabalho que se apresenta surge uma nova variável e a gente vai criando outros mecanismos e maneiras de acertar fazer o trabalho. A gente vai dividir um pouco disso aqui com você, um pouco com vocês, um pouco de compartilhar risco, como é que esse trabalho tem se dado. Quer dizer, de novo, não é a hora da verdade, né? Eu sempre me preocupo quando as pessoas vêm ouvir o quanto, né, analisam o trabalho, mas enfim, como isso tudo é muito novo para todo mundo, é importante a gente trocar ideias, enfim, contar um pouco do que a gente sabe e ouvi-los também um pouco mais ao final. Hoje a gente pode até comprar pela internet, ou não comprar pela internet. Quando a gente não compra pela internet, a gente faz uso da internet para tomar uma decisão de compra, ainda assim, né? Seja para... Depois a gente vai ver que tipo de informação as pessoas hoje confiam, mas às vezes você vai na internet só para saber se aquele secador de cabelo que estão dizendo que é bom, que seca, que é potente, né? De fato ele é, porque você confia mais na opinião de alguém que disse isso lá no site do Submarino, que comprou, né, um secador igual, do que propriamente o site do fabricante, que fica ali, né, com aquela comunicação ainda de cima para baixo. Agora, essa geração nova tem uma capacidade de interagir com esses meios, uma facilidade, tem um chip diferente, né, com DNA diferente, isso muda o comportamento. E se isso muda o comportamento, as pessoas passam a agir, tem uma outra dinâmica de relacionamento na sociedade, a gente tem o papel de se comunicar com essas pessoas. Imagina o desafio da gente entender essa cabeça e, né, saber como é que a gente fala, interage. A gente precisa... Tem uma coisa importante que eu queria dizer, que não está presente na apresentação. Eu acho que uma das melhores maneiras para a gente saber como se comunicar, como fazer comunicação nas redes sociais, é fazer uso delas. Toda vez que a gente vai entrevistar alguém, né, para trabalhar na área, a primeira pergunta que a gente faz é: você está nas redes sociais? Que rede social você está? Como é que você faz? O que você interage nas redes sociais? Porque é com o uso delas que a gente vai conseguir perceber qual é o anseio, que tipo de informação é aceita, que tipo de informação não é aceita, como se dão os fóruns de discussão, em que nível, com que profundidade, como é que é a presença da classe C e D. Essa semana eu estava num cliente que está com foco agora totalmente de classe C e D, e eles perguntavam como é que a gente vai fazer o uso das redes sociais para isso. Está presente, não está presente? Hoje tem um trabalho que a gente está fazendo para esse caso da gripe suína, que é um trabalho na internet, e você vê ali uma camada da população que não é jornal, que não é acessada pelos veículos tradicionais que a gente estava acostumado a se relacionar, mas que está ali na internet ansiosa por informação e com nível, às vezes, de informação muito baixo. Então a maneira de você interagir ainda precisa ser muito mais rasa, muito mais básica do que a gente fazia hoje. Então essa mudança toda de comportamento, de como, né, se comunica, divide, pega informação, interage, vê o mundo, é uma premissa, né, o início da reflexão para a gente saber um pouco como interagir. Deixa eu ver nesse meio aqui. O ambiente da internet, ele permite um alto nível de customização, personalização, adequação da mensagem. Quer dizer, é interessante como é que você pode falar com massa, mas ao mesmo tempo segmentar a tua atuação, né, a partir também de monitoramento adequado, mas saber como agir com que mensagem. Enfim, e não tem, né, por suposto, limite de espaço, limite de tempo. E é uma coisa que a gente tem dito muito, né, para os clientes: vamos tomar cuidado, porque o poder é do indivíduo, não é nosso, né? Como se a gente não tivesse sido convidado, né, para sentar do lado de alguém. Então cheguei na internet, sentei do lado da Janine, quero conversar com ela, mas eu quero falar, eu preciso falar o que interessa a ela, não o que interessa a mim. Mas no fundo eu estou lá porque eu quero falar de mim, né? Vamos combinar. Agora, como fazer isso é o nome desse jogo difícil, né, de fazer o trabalho nas redes sociais. A gente brinca, né, quer dizer, no
tradicional, você vai lá, né? Era assim, você embrulhava, acabou, você embrulha o jornal, né? O peixe no jornal, você coloca o jornal pro cachorro, né? Acabou aquela notícia. Hoje, quando a gente vai pesquisar sobre alguma empresa, né, a gente que está nos processos de prospecção, vai lá, não sei o que, quando você pesquisa, você acha coisas na internet do arco da velha. E não é difícil na internet a coisa ser muito cíclica, né? Aquela crise que começa, não tem aquelas coisas que a gente recebe, a lata que vem com um bicho dentro, né? A latinha de coca, tem aquelas lendas todas que vira e mexe e volta, né? Coisa que você viu há não sei quanto tempo atrás, de repente o negócio toma um outro vulto. Então, não é uma informação perecível, né? Aquela informação que fica. Mas se você pega um país como o Irã, por exemplo, que esses dias bloqueou o acesso da população ao Facebook, porque a oposição, quer dizer, eles vão ter eleições presidenciais agora, e a oposição está usando as redes sociais e os mecanismos online para divulgar suas ideias, porque a empresa é totalmente controlada pelo governo. Então, quer dizer, vai dos Estados Unidos, que é um país aberto, até o Irã, que é um país super restritivo. Não é incomum a gente procurar coisa na internet e achar ali no ranking do Google Yahoo Respostas, que a gente sabe que é ali uma conversa entre pessoas e alguém que tem um nível de conhecimento maior dá uma resposta e você reputa aquela informação de uma maneira como se fosse uma fonte, né, qualificada, confiável, que estudou, que tem experiência, então tem esse poder. Isso por um lado é muito bom, né? Mas por outro lado também é péssimo, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde com a gripe suína, que é um trabalho que está super na minha cabeça agora, as pessoas vão ao Orkut, por exemplo, para se informar sobre a doença, como, enfim, quais são os sintomas, qual o tratamento, e tem muita bobagem, tem muita gente falando coisas que não tem nada a ver com o assunto, enfim, é uma desinformação. Então, o trabalho também, nesse caso, é super importante. Você vai responder ponto a ponto todos os questionamentos, quais são os sintomas, quais são os tratamentos, enfim, para não deixar um internauta também com a informação errada, até, enfim, que é uma doença séria, e tem que ter a informação. 34% daquele internauta que está em casa, que está navegando, está voltado para as redes sociais. Então, o tempo gasto hoje na internet está muito mais nas redes sociais do que outras funcionalidades. E aí, engraçado, quer dizer, porque às vezes você está no computador, mas você não está na internet, mais um pouco para uma outra geração. Mas essa geração de mais jovens, eu já vi uma pesquisa, acho que era da Microsoft, e perguntava assim para uma jovem o que ela fazia no computador quando ela não estava na internet. E aí era filmado, uma coisa super divertida, uma jovem de 2 anos, ela falou assim, como assim, computador na internet? Para ela não existe, você está no computador e não está na internet. Então, é isso mesmo, está todo mundo ali conectado, e a gente tem um outro comportamento, só que a gente tem que pensar com a cabeça de comunicação, quer dizer, que você está, na verdade, fazendo comunicação para alguém que não é você, né? E alguém que tem um mindset completamente diferente daquilo que a gente foi criado e educado. Então, por isso que a gente sempre aconselha, comece a navegar, comece a entrar no meio, comece a se achar com 20, 15 anos de idade, porque vai fazer diferença na hora de você pensar, né, a comunicação. O Obama, por exemplo, usou muito bem essas redes. Lá no site dele, na época da campanha, você tinha todas as redes onde ele tinha perfis e onde ele discutia os temas de interesse daquelas pessoas. Então ele estava na comunidade de latinos que viviam nos Estados Unidos, na comunidade de afro-americanos, na rede de relacionamento de gays, lésbicas e simpatizantes. Enfim, ele foi explorando cada uma daquelas redes com mensagens e conteúdos de interesse daquele público.